Deram-lhe o nome de Operação Caranguejo. Luanda, maio de 2021. A Operação Caranguejo dos Serviços de Informação e Segurança de Estado, com SIC, veio dar a este endereço. Ainda é madrugada quando ele atravessa o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, a passos calmos, com uma mala na mão. Para qualquer pessoa que o cruzasse naquele corredor, era só mais um oficial das Forças Armadas angolanas, um rosto anônimo entre milhares, a caminho de mais uma viagem comum. Ele não sabe que aquele é o último minuto da sua vida anterior. A poucos metros dali, agentes do Serviço de Informação e de Segurança do Estado já o observavam de forma atenta. Cada movimento seu está a ser seguido. Cada segundo que passa, aproxima-o de um instante que vai partir a sua história em duas metades, o antes e o depois. E dentro daquela mala e de tudo o que os investigadores estão prestes a encontrar, existe uma fortuna que nenhum salário militar poderia explicar. Nos segundos seguintes, o nome Pedro Lussati deixa de ser desconhecido, passa a ser manchete, passa a ser um símbolo. Passa a ser a pergunta que um país inteiro vai fazer ao mesmo tempo. Como é possível que se faça um levantamento em valores muito altos sem que efetivamente o sistema financeiro desse um alarme? Quem é este homem e como conseguiu chegar até aqui? Para entender essa manhã, é preciso voltar muito atrás, porque nenhuma queda começa na queda. Ela começa muito antes, num escritório qualquer, num dia qualquer, num lugar onde ninguém estava a olhar com atenção suficiente. Antes das malas, antes das câmeras, antes de seu nome aparecer em qualquer manchete, ele é apenas um oficial dentro de uma estrutura gigantesca, um número numa fila de milhares de militares. Sem palco, sem discurso público, sem poder visível. Todos os dias a mesma rotina. Entrar, cumprimentar os colegas, sentar-se diante de pilhas de papel que quase ninguém mais quer analisar. Mas ele está num lugar que poucos ocupam. A Casa de Segurança do Presidente da República. Uma das engrenagens mais reservadas do Estado angolano. E ali, a sua função parece pequena: processar folhas salariais, organizar pagamentos, tratar da burocracia de quem serve o gabinete presidencial. À primeira vista, é um trabalho invisível, quase que entediante, mas ele descobre dia após dia, folha após folha, que existe um poder escondido dentro de qualquer lista de pagamentos. Quem controla essa lista decide quem existe nela, e quem existe nela recebe. É um poder pequeno, silencioso, quase impossível de notar de fora, mas é um poder real. Ninguém verifica cada nome com cuidado, ninguém cruza cada assinatura com uma pessoa de carne e osso. E é exatamente aí, nessa zona cinzenta onde ninguém olha duas vezes, que a sua história começa, sem que ele ou qualquer outra pessoa perceba ainda o tamanho do que está prestes a começar. De repente, nomes que não pertencem a ninguém real começam a aparecer nas folhas de pagamentos de unidades ligadas à Casa de Segurança. Não há uma decisão dramática, não há uma noite de insônia antes de um crime, como acontece nos filmes. Há apenas um pequeno ajuste, um nome a mais numa lista já enorme. Um valor que sai dos cofres do Estado e que, segundo os investigadores, em parte regressa até ele. E tudo acontece de forma discreta, sem que ninguém perceba o desvio no meio de milhares de outros pagamentos legítimos. É o tipo de escolha que ninguém nota no primeiro mês, nem no segundo, nem no 10º, e é exatamente essa invisibilidade que a transforma em algo perigoso, porque
Ao ver que nada acontece, ele descobre que pode repeti-la e repete durante anos. A acusação fala num período entre 2008 a 2020. Dessa forma, o mecanismo continuava de forma silenciosa, quase mecânica, uma sangria lenta, mês após mês, ano após ano, até ultrapassar os 35 mil milhões de kwanzas, dezenas de milhões de dólares que saem da máquina do Estado sem que uma única barreira os detenha. Naquele momento, dentro da engrenagem, ninguém está a perguntar quem é ele, ninguém está a perguntar de onde vêm aqueles nomes, e é precisamente essa ausência de perguntas que lhe permite continuar mês após mês sem que nada o detenha. Mas há um ponto sem retorno em toda essa história, e é o próprio dinheiro, porque o dinheiro que sai dos cofres públicos precisa de ir para algum lugar, precisa se transformar em algo. E é aqui que ele atravessa a fronteira entre o funcionário discreto que era e o homem que passa a viver numa realidade duplicada. A vida oficial, com um salário modesto de um major, e a vida paralela, que cresce em silêncio longe de qualquer holofote. Casas, terrenos, viaturas, uma atrás da outra. Propriedades que se multiplicam em Angola e mais tarde atravessam o oceano até Portugal. Residências em Lisboa e no Porto, longe do país onde tudo começou. Ele agora habita dois mundos ao mesmo tempo. Num deles é apenas mais um oficial, no outro acumula riqueza suficiente para mudar de vida várias vezes. Riqueza que no fundo ele sabe que precisa permanecer invisível para continuar a existir. O problema de qualquer travessia deste tipo é que não existe um caminho de regresso simples. Quanto mais ele atravessa essa linha, mais distante fica do homem que era antes. E quanto mais a fortuna cresce, mais ela exige de ser escondida. E esconder algo cada vez maior é uma tarefa cada vez mais difícil de sustentar. Toda fortuna ilegal enfrenta o mesmo dilema. Quanto maior fica, mais difícil fica de escondê-la. E ele começa a sentir esse peso mesmo sem admitir a si próprio. Porque o dinheiro, em determinado momento, já não cabe em contas discretas e nem em pequenos gestos de consumo. Ele está ali, físico, dentro de um apartamento em Luanda. Dólares, euros, kwanzas, tudo empilhado como se fossem apenas objetos comuns, como se aquilo não representasse anos de um esquema silencioso. Ele sabe, algures no fundo, que aquilo é insustentável. Uma casa de luxo levanta perguntas, um carro novo levanta perguntas, mas uma montanha dentro de um apartamento não levanta somente perguntas, ela grita, e mesmo assim ele continua, porque até aquele momento gritar em silêncio ainda parecia seguro. O tempo passa e nada acontece. Nenhuma barreira institucional o intercepta, nenhuma fiscalização cruzada o trava. É como se o sistema inteiro estivesse a olhar para o lado e essa ausência de resposta o convence cada vez mais de que está protegido, de que talvez esteja acima do alcance de qualquer verificação. Mas há uma coisa que ele não sabe. Enquanto ele acumula, alguém, algures, já começou a perceber que algo não bate certo. E o relógio, mesmo em silêncio, começou a contar, mesmo sem que ele consiga ouvir. Maio de 2021. Ele está prestes a viajar. Não sabe e não pode saber que aquele é o momento em que o mundo que construiu em segredo está prestes a colidir de frente com o mundo que todos podem ver. É o momento mais tenso desta história, porque é um instante em que o disfarce ainda funciona, mas por muito pouco tempo. Ele caminha pelo aeroporto como sempre caminhou, com a mesma calma de sempre, mas desta vez, os olhos que ele não consegue identificar já seguem cada um dos seus passos,
cada gesto, cada movimento da mala que carrega. Os serviços de informação e de segurança do Estado e o serviço de investigação criminal já sabem exatamente o que procuram. Não é uma operação de rotina, é o resultado de um trabalho silencioso, construído longe dos seus olhos, enquanto ele acreditava estar protegido. E o que encontraram supera qualquer expectativa. Valores milionários em dinheiro físico na posse de um oficial cujo salário nunca em toda a carreira poderia justificar aquilo. E finalmente, ele é detido ali mesmo, no meio do movimento normal de um aeroporto internacional, diante de passageiros que nunca saberão o que acabaram de testemunhar. E em poucas horas, deixa de ser um nome desconhecido para se tornar a figura mais comentada de todo um país. Deram-lhe o nome de Operação Caranguejo. Na operação foi detido o Major Pedro Lussati com mais de 10 milhões de dólares norte-americanos, mais de 700 mil euros e mais de 800 milhões de kwanzas. Tudo escondido em malas que estavam distribuídas por vários apartamentos em Luanda. A partir daquele momento, tudo se acelera à sua volta. Dias depois da sua detenção, o presidente João Lourenço exonera o general Pedro Sebastião. Na altura, era chefe da Casa de Segurança da Presidência. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, exonerou nesta segunda-feira Pedro Sebastião do cargo de Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República. Um sinal claro de que o caso já não é sobre apenas um único homem. A investigação recebe um nome que rapidamente entra na boca de todo o país: Operação Caranguejo. E enquanto os investigadores tentam reconstruir anos de movimentos financeiros, ele enfrenta a primeira grande provação desta jornada. Não a prisão em si, mas a exposição pública total. Isso acontece através de uma reportagem televisiva, denominada O Banquete, produzida pela televisão pública e assinada pelo jornalista Cabingano Manuel. Pela primeira vez, o país inteiro vê em imagens aquilo que ele passou anos a manter invisível: casas, viaturas, dinheiro empilhado, imóveis espalhados por várias províncias e do outro lado do oceano, em Portugal. Não são mais números frios dentro de um processo judicial. São imagens que qualquer pessoa em qualquer casa de Angola consegue ver e entender. E as imagens não perdoam. De um lado, a fortuna acumulada por um só homem e do outro lado, milhões de angolanos que enfrentam dificuldades econômicas todos os dias na mesma cidade e no mesmo país. O contraste transforma o quase da noite para o dia no símbolo de tudo aquilo que o povo mais teme sobre o poder: a desigualdade escondida atrás de um crachá, atrás de uma farda, atrás de uma função que ninguém questionava. Se há um momento em que ele tenta reagir, tentar recuperar o controle da sua própria história, é agora. Diante dos tribunais, começa o que se tornaria um dos processos judiciais da história recente de Angola. 49 arguidos, sentados lado a lado, e mais de 200 testemunhas chamadas para depor. Para o Ministério Público, ele é o centro de tudo, o homem que usou sua posição administrativa para controlar informações financeiras e se beneficiar de pagamentos fraudulentos durante anos, sem que ninguém interviesse. Mas ele não aceita carregar esse papel sozinho. A sua defesa constrói uma narrativa diferente, e é aqui que a história ganha uma segunda camada. Um major sozinho jamais teria a capacidade de criar e manter durante mais de uma década um esquema de milhares de milhões de kwanzas. A defesa argumenta que existem estruturas superiores envolvidas, nomes que nunca chegaram a sentar-se ao seu lado no banco dos réus, e que ele estaria a carregar sozinho o peso de uma responsabilidade que, segundo essa versão, não lhe pertence por inteiro. Durante o processo,
ele chega a denunciar ter sido mantido em cativeiro por agentes não identificados antes de ser apresentado de forma oficial às autoridades e alega agressões e irregularidades durante a sua detenção. Denúncias que as autoridades negam e que não alteram o rumo do julgamento. Ele também afirma algo que aprofunda ainda mais o mistério em torno de tudo isso. Diz possuir fortuna própria superior até aos valores apreendidos pelas autoridades. Então a acusação responde que aquele dinheiro pertence ao Estado e foi desviado. Entre essas duas versões frente a frente está o tribunal, o único lugar onde depois de tanto silêncio a verdade finalmente precisa de ter um nome. Depois de meses de depoimentos, milhares de páginas de documentos e um país inteiro à espera de uma resposta, chega o momento que ele mais teme. Novembro de 2022, o Tribunal da Comarca de Luanda anuncia a sentença da Operação Caranguejo. Peculato, fraude no transporte de moedas, branqueamento de capitais. Um a um, os crimes são declarados provados e para ele, apontado pelo Ministério Público como o principal responsável, vem a pena mais pesada de todo o processo. 14 anos de prisão com pagamento de uma multa e a perda de todos os bens apreendidos a favor do Estado. Num único momento, dentro de uma sala de tribunal, tudo o que ele construiu em silêncio ao longo de mais de uma década, cada casa, cada viatura, cada nota guardada dentro daquele apartamento em Luanda, deixa de lhe pertencer. Dos outros 48 arguidos, alguns recebem penas efetivas, outros penas suspensas e 3 acabam absolvidos. Mas é o seu nome que carrega o peso simbólico de toda a operação. Mas para ele, esta não é a última palavra e mesmo depois de tudo, ele decide continuar a lutar. A batalha judicial não termina com a sentença. A sua defesa recorre questionando o processo e a forma como as provas foram interpretadas. Em 2023, o Tribunal da Relação altera parcialmente a decisão. A pena é reduzida de 14 para 12 anos de prisão, mas os bens continuam perdidos a favor do Estado. A fortuna que ele tentou proteger não regressa às suas mãos. Ainda assim, ele recorre mais uma vez. O caso chega ao Tribunal Supremo, a última instância, e em novembro de 2023 a decisão final é anunciada. A condenação de 12 anos de prisão é finalmente confirmada. Um homem condenado, uma fortuna confiscada, um processo encerrado. Mas a verdadeira pergunta desta história nunca foi só sobre ele. Foi sobre como uma estrutura dentro do Estado permitiu que um esquema como esse funcionasse durante mais de uma década sem ser detido. Foi sobre quantos nomes fictícios podem existir dentro de qualquer sistema, à espera que ninguém verifique a lista com cuidados. Foi sobre a distância entre o punhado de fortunas escondidas e milhões de pessoas que continuam à espera de melhorias básicas. Ele acumulou milhões enquanto ninguém olhava. Foi exposto quando a fortuna se tornou grande demais para esconder. E foi condenado quando o sistema finalmente decidiu olhar para trás. Mas a pergunta que continua sem resposta definitiva não é apenas quanto dinheiro ele conseguiu esconder. É quanto tempo mais teria continuado se ninguém tivesse decidido naquela manhã de maio de 2021 prestar atenção a uma simples mala, porque o dinheiro pode desaparecer durante anos, mas os rastros que deixa acabam sempre por contar uma história, mesmo quando o homem no centro dela insiste até ao fim que essa não é bem a história que aconteceu.